que é arte urbana? A arte urbana são intervenções que abrangem diferentes formas de manifestações artísticas, como pinturas, grafites, esculturas, apresentações de caráter teatral, musical ou circense, cartazes, estátuas vivas, entre outras apresentações realizadas em um ambiente público. E quais seriam esses espaços? São ruas, edifícios, casas, túneis, viadutos. São espaços que interagem diretamente com o público que passa por esses lugares. Além desses que eu citei, vamos ver mais alguns outros. Apresentações circenses, cartazes, dança, grafite, esculturas, estátuas vivas, stencil, instalações, música, manifestações literárias, pintura, o picho, sticker art e teatro. Qual a importância da intervenção urbana? O propósito que norteia a prática da arte urbana é justamente trazer acessibilidade, visibilidade e contemplação de uma arte que antes era apenas expressa em lugares ditos consagrados, restrito apenas a uma parcela da população. E quais são mesmo esses lugares? Vamos ver então? Para os artistas, a arte urbana não precisa de um movimento cultural nem de reconhecimento para acontecer. Ela só precisa da rua. Mas por meio da arte urbana é possível despertar reflexões no público passante, bem como comunicar lutas, protestos e denúncias que abrangem questões sociais e políticas. Mas qual a origem da arte urbana? Segundo registros na história, pode-se dizer que a arte urbana surgiu na Grécia pré-socrática por meio dos aedos, cantores homéricos que discursavam em versos e música, a fim de envolver o público com sua melodia.
Na Idade Média, a arte urbana era transmitida por meio dos trovadores, artistas da nobreza responsáveis por recitar versos, melodias, poesias e histórias cantaroladas nas festas das cidades e nos palácios. Já na década de 70, a arte urbana marca a presença na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, com uma característica mais dinâmica e temporária. No Brasil, os primeiros traços da arte urbana apareceram por volta da década de 70, mais especificamente na cidade de São Paulo, por meio da arte urbana expressa em grafite nas paredes das casas, edifícios e túneis. Vale comentar que a arte urbana expressa em grafite surgiu em um período muito turbulento no país, marcado pelas repressões e censuras causadas pela ditadura militar no Brasil. No início, não se tinha preocupação estética com as imagens e desenhos, bastava apenas que elas fossem legíveis e forma a transmitir a inquietação e insatisfação da sociedade. Agora vamos conhecer alguns dos grafiteiros talentosos que espalham a arte urbana em diferentes cantos do nosso país e mundo afora? Falarei um pouco mais sobre eles de uma forma mais detalhada em uma outra aula, ok? Bora lá ver?
Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor. Hoje tem palhaçada? Tem sim, senhor. Um circo é, na maioria das vezes, uma companhia em coletivo que reúne artistas de diferentes especialidades, como malabaristas, palhaços, acrobatas, apresentações com monociclos, de contorcionismo, equilibrismo, ilusionismo, entre outros. A palavra também descreve o tipo de apresentação feita por esses artistas, normalmente uma série de atos coreografados a músicas. Um circo é organizado em uma arena picadeiro circular, com assentos em seu entorno, enquanto os circos itinerantes costumam se apresentar sob uma grande tenda ou lona. A história do circo no Brasil começou no século XIX, com famílias e companhias vindas da Europa, onde se agruparam em guetos e manifestavam sentimentos diversos através de interpretações teatrais, onde não demonstravam apenas interesses individuais, e sim despertavam consciência mútua. No Brasil, já havia os ciganos que vieram da Europa, onde eram perseguidos. Sempre houve ligação dos ciganos com o circo. Entre suas especialidades incluíam-se domadores de ursos, o ilusionismo e as exibições com cavalos. Eles viajavam de cidade em cidade e adaptavam seus espetáculos ao gosto da população local. Números que não faziam sucesso na cidade eram tirados do programa. O novo circo, como o Cirque du Soleil, é um movimento recente que adiciona as técnicas de circo tradicionais à influência de outras linguagens artísticas, como a dança e o teatro, levando em conta que a música sempre fez parte da tradição circense. No Brasil, existem atualmente vários grupos pesquisando e utilizando essa nova linguagem. Os palhaços, malabaristas, músicos, trapezistas, mágicos, contorcionistas, equilibristas e ilusionistas se apresentam hoje em dia na frente dos prédios, nos condomínios residenciais e até nos semáforos. São artistas que se apresentam nas ruas das cidades e atraem muitas pessoas. O projeto Ruas da Gente, em São Paulo, levou às bibliotecas e praças próximas a elas espetáculos de circo itinerantes. Essas apresentações ocorreram em automóveis, onde eram estacionados por vezes nas ruas ou em praças, e ali os artistas faziam as suas apresentações. Que tal conhecermos alguma dessas trupes? Companhia Circo do Asfalto. Circo do Asfalto é uma companhia circense paulista criada em 2008, formada pelo casal Douglas e Fran Marinho, que pesquisa a arte de rua através da linguagem do circo. Companhia Pé de Cana. A Companhia Pé de Cana, criada em 2013 na pequenina cidade de Iracemápolis, interior de São Paulo, vem pesquisando desde o seu surgimento a arte circense na rua. Essa escolha se deve ao caráter democrático de atingir as pessoas, não fazendo diferenças em sua classe social, credo, etnia e etc. De acordo com eles, a rua é de todos, assim como queremos que seja nossa, e de todas as artes. Tem como proposta a circulação em diversas regiões do Brasil, com o projeto Nós na Kombi, que traz como companheira de viagem uma Kombi 2016 chamada Iracema. O estupendo Circo de Soleides é um espetáculo circense feito por palhaças que questiona as cenas clássicas do circo tradicional com músicas, poesia e contos de fadas, alertando para a equidade de gênero e valorizando a potência do encontro com a diversidade. De forma leve e divertida, o estupendo Circo de Soleides dialoga e envolve os públicos de todas as idades. Com grande interação com a plateia, as palhaças levam o pensamento feminista, promovendo uma trajetória cômica, divertindo crianças, jovens e adultos. Utilizando camadas simbólicas e através da comicidade, o grupo surpreende por tratar de temas que geralmente são considerados complexos, com muita delicadeza e poesia. E através do riso inspiram reflexões sobre o lugar da mulher em nossa sociedade, no circo e nas artes. Irmãos Becker Circus. O espetáculo Circo Malabarístico dos Irmãos Becker é encenado pelos malabaristas cômicos Duda e André Becker. O espetáculo explora elementos do malabarismo tradicional, combinados com diálogos nonsense e piadas durante a apresentação. Além dos clássicos números malabares, a dupla realiza improvisos e interações com o público. Em certo momento, os artistas selecionam voluntários da plateia para participarem de um número com facas e de balé com malabares de cones de rua. Para a produtora Cristina Becker, o humor da apresentação fica por conta da dedicação amorosa dos irmãos aos números.
Eles fazem tudo com muita alegria e amor pela história, o que torna a apresentação tão leve e engraçada, de acordo com Cristina. As Inigualáveis Irmãs Cola. Um show que surpreende, pois são duas mulheres que parecem ser a mesma pessoa, se aventurando como artistas de rua em meio a uma sociedade machista. As gêmeas malabaristas mais carismáticas de Ribeirão Preto vêm para desconstruir conceitos ultrapassados, além de cativar todo o público com esse espetáculo que explora o mundo do malabarismo através de números contemporâneos e experimentais, prometendo proporcionar ao ouvinte um êxtase de alegrias e risadas, se desafiando a tornar o show cada vez mais impressionante, mais emocionante e mais difícil. Cartazes. Os cartazes são um tipo de intervenção urbana muito comum, também chamados de cartazes lambe-lambe. Eles são papéis impressos ou produzidos manualmente que são fixados com cola pelas ruas das cidades. O lambe-lambe começou a aparecer no século XIX, com o surgimento da impressão em massa, que possibilitou a criação de uma nova maneira de propaganda. Todo tipo de divulgação era feito por meio desses pôsteres, desde eventos, divulgação de produtos e até de política. Quem fez muito uso desse tipo de mídia foram os circos, por serem espetáculos itinerantes, precisava utilizar um veículo de comunicação que tivesse um baixo custo de produção e que fosse de rápida disseminação, assim, em lugares como postes, praças, muros ou edifícios. A arte de cartazes, quando maiores, são geralmente feitos por serigrafia ou stencils. Quando são menores, podem ser impressos assim ou desenhados diretamente à mão. Tem que dar uma atenção especial ao papel, que deve ser mais espesso e mais estável que o convencional, pois pode rachar quando molhado pela umidade da cola. Mas também há artistas que deliberadamente trabalham com papel de jornal, e essas obras geralmente não duram muito devido às condições climáticas. Dança urbana? Dança urbana, dança de rua, também conhecida como street, é um estilo de dança que se desenvolveu possivelmente nos Estados Unidos a partir do Dance Studio. Consiste em uma força de dança que pode ocorrer em ruas, blocos, parques, locais abertos, raves e clubes. O termo é usado para descrever danças em um contexto urbano. As primeiras influências surgiram na época da grande crise econômica dos Estados Unidos, em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam em cabarés ficaram desempregados e começaram a fazer seus shows nas ruas. Em 1967, o cantor James Brown lançou essa dança através do funk, diferente do funk carioca. Estilo musical que tem entre seus artistas Michael Jackson, Paula Lima, Legusta, Funk em Lata, entre outros. Portanto, em termos gerais, essa modalidade emerge da influência de diversas manifestações culturais e dançantes, constituindo-se no movimento conhecido atualmente como hip hop. Com isso, durante sua constituição, a modalidade assume um traço bastante característico: as batalhas. Estas surgem com o objetivo de possibilitar uma forma pacífica de resolução de conflitos e grupos, as gangues, internos ao movimento hip hop por meio da dança. A dança de rua, entendida pelo meio do break, constitui um dos elementos da cultura hip hop, assim como o grafite, que é a arte, o rap, que é a música, e o rapper, cantor. Com essa configuração, o hip hop nasce como uma forma de protesto às condições de existência suburbana, assumido por jovens negros norte-americanos e manifestando-se de diferentes maneiras durante os anos. A dança de rua começou a ser praticada no Brasil durante a década de 1970 nos bailes black, populares principalmente em Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Participavam desses bailes principalmente pessoas negras e mestiças ligadas ao hip hop. Assim, a modalidade se difunde no país principalmente por grupos como Câmbio Negro, Racionais MCs e Sampa Crio.
formado nesses espaços de lazer e também de ação política. As manifestações da dança de rua, portanto, ocorreram tradicionalmente pelas batalhas de dança de rua, corporalmente materializadas nas manifestações de break. As batalhas se caracterizam então pela escolha aleatória de uma música e pela improvisação dos dançarinos. Assim, durante a dinâmica da disputa, o dançarino quebra o outro ao dificultar ou superar suas movimentações. Ao final da batalha, os jurados determinam qual dançarino venceu o rival na superação de suas movimentações. Esculturas. Esculturas são o que costumamos ver como argila, pedra, metal, cerâmica ou qualquer outro material esculpido de uma forma criativa. A Grécia Antiga é conhecida por ser o lugar onde a tradição ocidental de esculturas começou. Quando essas preciosas esculturas são exibidas fora de um museu, um templo ou em qualquer lugar público, elas se tornam uma arte de rua, uma instalação urbana. Vou falar um pouco sobre Richard Serra, grande artista. Para alguns críticos, é considerado um dos artistas mais importantes do pós-guerra. Recentemente tem feito trabalhos de grande escala em aço, mas já realizou obras com diferentes tipos de materiais industriais, como borracha, chumbo e lâmpadas. O artista ficou conhecido por suas gigantescas esculturas de aço que questionam o espaço. Grande parte de suas criações são site-specific, ou seja, obras nas quais o espaço de exposição é incorporado à obra. Estátuas vivas. Os primeiros relatos de estátua viva chegam-nos do antigo teatro grego, onde em determinadas situações os atores faziam poses imitativas de estátuas. Na Renascença apareceram representações de grupos em imobilidade querendo mostrar quadros vivos. Já no final do século XIX, as esposas dos artistas de circo costumavam receber o público também com recriações de esculturas ou pinturas famosas. Nos anos 20, aparecem relatos na dança da quietude física enquanto arte, e nos anos 60, Gilbert e George utilizam também as técnicas de estátua viva nas suas performances. Em 1987, Antônio Santos, conhecido também como Statman, começa as suas criações de estátuas vivas nas ruas de Barcelona. E em 1988, bate o recorde Guinness de mobilidade, 15 horas, 2 minutos e 55 segundos. Com as suas apresentações pela Europa, vai ganhando seguidores e hoje as estátuas vivas são presentes em muitas das ruas das cidades desse nosso mundo, como forma também de entretenimento turístico. Para se transformar em uma estátua viva, primeiramente deve-se ter total controle da movimentação do corpo. Essa performance artística, desenvolvida principalmente em vias públicas, consiste em pausas sem movimento, estáticas, técnicas de respiração, yoga e mímicas. As estátuas que hoje trabalham no Brasil utilizam-se para compor os figurinos temáticos, roupas vendidas em brechós ou feitas sob medida para elas. Cada personagem precisa de traje diferente para dar mais veracidade às apresentações. Para que as atuações das estátuas vivas sejam interagidas com o público, há uma caixinha ali onde a população, por livre e espontânea vontade, deposita moedas ou notas. Quando isso acontece,
estátua ganha vida e faz sua interpretação de acordo com o personagem que está representando. Stencil é uma técnica de pintura utilizada para aplicar um desenho sobre qualquer superfície, com o uso de tinta sendo aerosol ou não. O stencil é feito com papel, plástico, metal ou acetato, onde tem uma boa durabilidade e seja fácil de cortar para fazer a forma do desenho. O início do stencil, segundo alguns autores, foi nos países orientais, na China e no Japão no anos 500 a.C., onde era utilizado com elementos naturais, como folhas e rolhas, para fazer as máscaras das partes que não podia cobrir com a tinta. Durante a Segunda Guerra Mundial, teve um grande uso dessa técnica de stencil para fazer intervenções urbanas, sendo utilizadas para fazer propagandas da guerra e como forma de impressão nos uniformes e materiais da guerra. O stencil serve de matriz para impressão por mimeógrafo e a base da pintura serigráfica. Hoje em dia, o stencil se tornou um novo movimento artístico urbano feito na rua e para a rua, com desenhos cada vez mais elaborados, com cortes eletrônicos, onde possibilita muito mais a criatividade do artista. Uma das pinturas com stencil tem várias camadas e cores, fazendo pinturas realistas de alta qualidade, onde fica até difícil saber se a pintura foi feita com stencil ou à mão livre. Um dos grandes artistas a usar essa técnica para os seus grafites é o misterioso Banksy, mas eu vou falar um pouco mais dele em uma outra aula. Instalações artísticas. Uma instalação é uma manifestação artística contemporânea composta por elementos organizados em um ambiente. Ela pode ter um caráter efêmero, só existir na hora da exposição, ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Diferentemente do que ocorre tradicionalmente com as esculturas ou pinturas, a mão do artista não está presente na obra como item notável. Uma instalação pode ser multimídia e pode provocar sensações como táteis, térmicas, odoríficas, auditivas, visuais, entre outras. O termo instalação foi incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960. Já no início do século XXI, a instalação manteve-se como um gênero importante e muito difundido. Em virtude de sua flexibilidade e variedade, a sua conceituação tornou-se mais geral do que específica. E desde a década de 1980, a voga da instalação leva o uso e abuso desse gênero de arte em todo o mundo, o que torna impossível cobrir a produção recente. São inúmeros os tipos de instalações artísticas, como por exemplo de arte de rua. Podem ser produzidas utilizando objetos e materiais distintos e têm o intuito de provocar uma mudança no cenário já existente. Por meio de intervenções temporárias em edifícios ou espaços públicos, as instalações artísticas podem assumir diferentes meios de incorporar a arquitetura e as cidades na transmissão da mensagem pretendida. A escultura do artista Lourenço Kim, durante a Bienal de Arte de Veneza de 2017, representou duas mãos que, emergindo do Canal Grande, se apoiavam no hotel. As mãos que aparentavam sustentar o edifício rodeado por água representavam um alerta sobre o risco da crise climática e a suscetibilidade e fragilidade do ambiente construído frente a essa questão.
O simbolismo da escultura foi associado não apenas à capacidade da ação humana de destruir a natureza, mas também à sua capacidade de intervir nesse cenário. Poemas urbanos são qualquer manifestação literária que surge no ambiente urbano, seja nos bancos, paredes, postes. É uma forma interessante de levar a linguagem literária para os locais de grande circulação de pessoas. É mais do que nítido que a arte de rua se associa facilmente a ideologias, utopia, ficções e afins, né? E muitos projetos associados à poética e às manifestações de arte urbana andam ganhando vida. E um desses projetos é o do grupo Sprays Poéticos, que é composto por grafiteiros e poetas que vão a lugares abandonados levar um pouco de arte e poesia para o que resta de paredes e muros em São Paulo. A música como arte urbana. Os artistas de rua utilizam-se principalmente da música para chamar a atenção do seu público para a mensagem que querem passar. Seja culturalmente ou socialmente, a música sempre estará presente na sociedade. A cidade de São Paulo possui uma diversidade de atrações culturais e artistas de diferentes gêneros e segmentos. Para alguns artistas, as ruas são um verdadeiro palco. Entretanto, é preciso estar atento, pois existem normas que regulam a atuação de artistas de rua em determinadas vias na cidade. Um dos locais com maior concentração de músicos, artesãos e outros tipos de artistas de rua é a Avenida Paulista, uma das principais da cidade e rodeada por hospitais e demais serviços públicos. Em virtude dessa importância que a avenida representa, existem algumas normas que regulam as atividades que ocorrem nelas e asseguram o lazer e conforto de todos. Projeções de vídeo ou videomapping são projeções que mudam a cara de prédios, monumentos, parques, túneis. É uma forma interativa de arte de rua. Nessa técnica, projeções de vídeo são feitas em uma parede ou um edifício, formando imagem e animações interessantes. Espécie de neta do cinema, a técnica começou a difundida por aqui há cerca de 15 anos atrás, quando pipocaram as primeiras projeções em edifícios. Sua expansão, porém, é bem mais recente. Além da modalidade chamada arquitetônica, que é a mais famosa, há a possibilidade de ocupar todos os lados de uma sala fechada, que é o mapping door, ou ainda o corpo de uma bailarina, o body mapping. Os artistas que fazem esse tipo de trabalho são chamados de VJs. Sticker art é uma modalidade da arte urbana que utiliza de etiquetas adesivas. É uma manifestação da arte pós-moderna popularizada na década de 1990 por grupos urbanos ligados à cultura alternativa.
O picho, o mesmo que pichação, ato de escrever ou rabiscar sobre muros, fachadas, edificações, asfalto de ruas ou monumentos, usando tinta em spray, aerosol, que dificilmente são removíveis, stencil ou mesmo rolo de tinta. As inscrições políticas, entendidas no Brasil como pichação e pelos estudantes franceses como grafite na década de 70, começam a caminhar distintamente. O princípio da ação é o mesmo, porém, aos poucos a pichação foi deixando de ser reconhecida como grafite a partir das ações de Balaure e de diversos outros artistas e coletivos que se auto-intitulavam grafiteiros pela produção de figuras e imagens. Paralelamente, de acordo com os relatos de artistas da época, novos grupos foram surgindo e a pichação passou a ser utilizada como forma de identificação e as inscrições tornaram-se diferentes uma das outras, pelo estilo de letras, quebras, retas e traços rápidos. Até um ponto que passaram a se tornar indecifráveis. A imitação dos grupos que de alguma maneira demarcavam territórios tornou a pichação como a que conhecemos nos dias de hoje. A partir dos anos de 1990, ela invadiu todas as cidades do Brasil. Em entrevista para o El País, Cripta Dijan, o pichador mais influente e fluente da cidade de São Paulo, para entender o que o movimento do picho pensa sobre a arte e política é a diferença entre pichação e grafite. Apesar de já ter exposto seus trabalhos em Paris, dado palestra na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e participado da Bienal de Berlim, a visão de Dijan sobre o picho é militante e radical. Para ele, a pichação necessariamente está atrelada à transgressão. Diferentemente do grafite, por exemplo, que muitas vezes é autorizado e incentivado pelo poder público em locais determinados, o papel do picho na rua é transgredir. Isso faz parte da nossa liberdade. O picho nasceu dessa necessidade de ocupar algo que é negado, diz Dijan. Dijan enxerga o picho como uma forma do jovem marginalizado sair da invisibilidade social na qual ele vive e retornar à cidade. Em entrevista ao jornal, ele afirma que o picho é uma resposta para a segregação espacial que existe em São Paulo. São Paulo é uma cidade de muros, entendeu? Não é construída para as pessoas da periferia ocuparem, afirma Dijan. Nesse contexto de desigualdade social, a pichação seria uma reivindicação do uso público da cidade, que é cada vez mais privada, não é? A estreia de Dijan nas artes foi notificada nas páginas policiais naquele outubro de 2008, na 28ª Bienal de Arte de São Paulo. Abria a porta com o andar inteiro vazio, numa metáfora da crise conceitual que assolava a arte tradicional. Apelidou-se naquela edição como a Bienal do Vazio. Para um grupo de pichadores, era um claro convite para preencher as paredes e curvas projetadas por Oscar Niemeyer. Na minha opinião, essa Bienal, com a invasão dos pichadores, foi a coisa mais interessante que aconteceu naquela Bienal. Eu cheguei a visitar e realmente literalmente a Bienal do Vazio. Vamos ver algumas fotos do dia da invasão dos pichadores? Os pichadores. Perto das 7h30 da noite, eles chegaram em grupos, com latas de spray escondidas. De repente, começou a pichação no segundo andar, o tal andar vazio. Retornando à pergunta do picho aqui, nós estávamos conversando, né? Que eu falei agora que a sensação que eu tenho é que o picho só vira arte quando um artista plástico, né, específico vai e faz dentro de uma galeria. Não, então, aí assim, na verdade assim, é o mercado de arte tentando absorver uma linguagem marginal, né? Bota aspa aí, ok? Né? Então, assim, são alguns motivos. O motivo para ser o diferente, o exótico às vezes, né? O foda, né? Nossa, a gente está trazendo uma linguagem foda da rua para dentro da galeria. Mas na verdade, assim, é mais uma apropriação, né? De um movimento para ser
palatável e degustado ali naquela, né, naquela coisa que a gente chama de mercado de arte, né? Entendeu? Então, assim, porque o cara que vai na galeria, que compra a obra, se ele tem um imóvel lá, a empresa dele, ele vai odiar que o pichador vai lá e piche. Sabe, entendeu? Então, assim, é meio contraditório essa questão. Mas, enfim, tem gente que faz bem, faz legal e consegue dialogar com os pichadores, porque eu acho que tem que ter o diálogo entre as partes. Se o cara é um pichador sabe, o mercado abraça ele, ele tem que ir lá e provar que ele também consegue lidar com essas linguagens de uma maneira contemporânea e se tornar um artista de fato, né? Não que os caras que escrevam na rua, esses escritores, não sejam artistas, que eu os considero como artistas. Eu não tenho habilidade para escrever. Adoro, estou tentando, mas não consigo, né? Então, assim, existe uma estética e uma cultura dentro dessa cultura do picho. Então a gente tem que respeitar isso é importante, né? E entender por que o cara pintou lá daquela maneira, por que ele escreveu daquele jeito, tudo, né? Conhecer os códigos, conhecer a maneira como uma coisa acontece na cidade. Mas no geral é isso, você entendeu? É um mercado de arte tentando se aproximar, né? Como ele faz com todos os movimentos, né? Se aproxima, abraça, engole e devolve depois o bagaço. Muito bem, vamos começar então a falar sobre o grafite? Só que não, meus queridos, mas na próxima aula vou começar a dar uma introdução do que seria essa arte urbana chamada grafite, ou se preferirem, street art. Até lá!